Olá, boa tarde. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundas, Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Santana, no Polo Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou hoje gravando a 28ª videoaula, a quinta do mês de julho de 2020. Bom, na última aula nós falamos sobre a adaptação do cineasta Roman Polanski em seu filme Macbeth de 1971, onde contém um pouco da história da criação desse filme até a elaboração da sua trilha sonora. Hoje eu irei concluir essa produção cinematográfica de 71 com uma opinião minha no final. Vamos para temas e interpretações. O professor James Morrison escreveu que os temas de ambição assassina de Macbeth se encaixavam na filmografia de Polanski e viu semelhanças com a versão cinematográfica de Orson Welles, de 1948, ao subestimar a psicologia e reviver a borda primitiva. No entanto, ao contrário de Welles, Polanski escolheu o naturalismo ao invés do expressionismo. O autor Ewa Mirska escreveu que, apesar do suposto realismo em apresentar solilóquios como dublagens, o Macbeth de Polanski era absurdo, não descrevendo a história como uma explicação para os eventos atuais, mas como um círculo vicioso de crimes e misérias. Cada coroação ocorre depois que o predecessor é violentamente despachado, e os convidados e anfitriões sempre se traem, com Polanski adicionando Ross e deixando as portas do castelo de Fife abertas. A professora Diane Williams leu o filme não apenas como reflexões de Polanski sobre o assassinato de sua esposa Sharon Tate, mas sobre questões mais amplas, como o assassinato de Martin Luther King Jr. e a Guerra do Vietnã. Francesca Royster argumenta de maneira semelhante o uso das culturas inglesas e celtas nas roupas e na cultura das décadas de 60 e 70, apontando para as publicações do livro O Senhor dos Anéis, nos Estados Unidos, e as músicas de Led Zeppelin, que vinculam o passado do filme ao presente. Embora o papel da Playboy Enterprises consistisse principalmente em fornecer financiamento, Williams também viu Lady Macbeth, de Polanski, como personificando mitos da Playboy, paradoxo às vezes calorosos e sexys, às vezes empregada doméstica e às vezes femme fatale. Em uma cena, a corte de Macbeth hospeda a isca do urso, que era uma forma de entretenimento na Idade Média, na qual um urso e cães são jogados uns contra os outros. Williams sugeriu que a cena comunica a crescente insensibilidade de Macbeth e sua esposa, Lady Macbeth, depois de se tomar o poder, enquanto Kenneth S. Rothwell e Morrison associam a cena a Macbeth, de Shakespeare, que se descreve como parecido com um urso. O crítico literário Sylvan Burnett escreveu que os protagonistas mais jovens sugeriam contraste entre um exterior justo e um interior feio. Williams comparou Lady Macbeth a Lady Godiva em seu cabelo e palidez naturalista, sugerindo que ela poderia se encaixar na mansão da Playboy. Mas feiura foi acrescentada por Polanski na reimaginação de Ross, que se torna um personagem mais importante neste filme. Tal como acontece com as pistas, Ross demonstra maldade em beleza, como ele é interpretado por Belo John Stride. Barnett também escreveu o final alterado com Dunalbain, encontrando as bruxas, substituindo a mensagem de medida, hora e lugar por traição interminável. O historiador de cinema Douglas Broad também comentou o final acrescentado, dizendo que refletia o pessimismo de Polanski em contradição com o otimismo de Shakespeare. Da mesma forma, Broad acreditava que o solilóquio de amanhã e amanhã e amanhã de Macbeth se tornaria uma articulação no niilismo no filme, enquanto Shakespeare não pretendia que refletisse seu próprio sentimento. A liberação do filme. Nos Estados Unidos, o filme estreou no Playboy Theatre, em Nova York, em 20 de dezembro de 1971.
Polanski lamentou o lançamento próximo de janeiro como suicídio cinematográfico, devido às baixas vendas de ingressos para os filmes recém-lançados naquele mês. O filme estreou em Londres em fevereiro de 72. Foi exibido no Festival de Cannes de 1972, mas não foi inscrito na competição principal. Polanski, Finch e Ennis participaram do Festival de Cannes em maio de 1972. Após uma reestruturação da Sony Pictures Entertainment, o filme foi colocado na seção Clássicos de Veneza, no Festival de Veneza de 2014. Na região 1, The Creator Collection lançou o filme em DVD e Blu-ray em setembro de 2014. A recepção do filme. Bilheteria. É coisa que rende, né? Bilheteria. O filme foi uma bomba negativa nas bilheterias. Segundo o The Hollywood Reporter, a Playboy Enterprises estimou em setembro de 1973 que perderia 1,8 milhões de dólares com o filme e que danificaria a empresa como um todo. Mas as perdas totais foram de 3 milhões e 500 mil dólares, que fizeram com que os filmes de Shakespeare parecessem comercialmente arriscados até que Kenneth Branagh dirigisse Henrique V em 1989. O crítico de cinema Terence Heffert associou o fracasso financeiro às várias superstições em torno da peça. Recepção da crítica. Após o lançamento, Macbeth recebeu críticas mistas, com muita atenção negativa à sua violência, à luz dos assassinatos de Mason e da nudez, atribuindo as associações do filme com a Playboy. Pauline Kael escreveu que o filme reduz os significados de Shakespeare ao tema banal de A Vida é uma Selva. Os funcionários da Variety descartaram o filme, perguntando se o Macbeth de Polanski funcionava, e eles mesmos responderam, não especificamente, mas foi uma tentativa admirável. Derek Malcolm, escrevendo para o The Guardian, considerou o filme chocante, mas não exagerado, e os atores Finch e Ennis mais ou menos adequados aos papéis. No entanto, Roger Ebert deu a ele 4 estrelas, escrevendo que estava cheio de som e fúria, e todos aqueles nobres e trágicos Macbeths de Orson Welles e Maurice Evans pareciam impostores agora, e o rei é revelado como um garoto assustado. Roger Greenspan, escrevendo para o The New York Times, disse que, apesar das fofocas sobre o filme, não é especialmente nu nem muito violento, e que Finch e Ennis dão ótimas performances. Em Nova York, Judith Christie defendeu o filme como tradicional, concentrando-se apropriadamente na deteriorização moral de Macbeth, e adequado para o público jovem, e desenhou paralelos com seu sangue ao título do filme de Macbeth de Akira Kurosawa em 1957, Throne of Blood. O crítico literário Sylvan Barnett escreveu que, dados os escritos de Shakespeare, era discutível que o sangue poderia muito bem fluir abundantemente em um filme. No entanto, ele escreveu que a inspiração percebida do Theatre of Cruelty é difícil de levar. Troy Patterson, escrevendo para Entertainment Weekly, deu ao filme um B, chamando de Shakespeare com show de susto. E Annis é a melhor opção para Melrose Place. A resenha do Time Out afirma que a atuação realista não faz justiça à poesia e o filme nunca se transforma em um pesadelo sombrio e incontrolável como a versão de Orson Welles por todas as suas falhas. As opiniões sobre o filme foram melhorando com o tempo, com o romancista John Sayles dizendo em 2017 que era um grande pedaço de cinema, e o romancista Martin Amis, que disse: eu realmente acho que o filme é 100 pontos fracos, isso em 2013. Já em 2014, Leonard Maltin deu ao filme 3 estrelas e meia, descrevendo-o como emocionante, atmosférico e extremamente violento. Atualmente, o filme detém uma classificação de 86% no agregador de críticas Rotten Tomatoes, como base em 29 críticas, com o consenso de que Macbeth de Polanski é inquietante e desigual, mas também inegavelmente convincente. Os prêmios. O filme foi indicado ao prêmio BFTA em 1973 de melhor música de cinema, com a banda da Terceira Orelha, mas não ganhou.
e de melhor figurino, com Anthony Mendelsohn vencendo nesta categoria. Foi indicado também em 2 categorias do Conselho Nacional de Revisão de 1972 como melhor filme e entre os 10 melhores filmes, vencendo ambos esses prêmios. Bom, na minha opinião, vimos nesse vídeo, nessas histórias, que as opiniões sobre esse filme são diversas. Muitos acharam um fracasso, criticando o diretor Roman Polanski, e muitos o acharam sensacional, dizendo ser o melhor que a versão de Orson Welles de 48. O que nós aprendemos com isso, então? Que sempre haverá pessoas para criticar, tanto negativamente como positivamente, seja qual for a área que atuarmos. E devemos absorver essas críticas para nós mesmos, não nos deixando influenciar negativamente pelas pessoas, mas sim como motivação para podermos seguir em frente. Bem, por hoje nós terminamos a adaptação de 71. Na próxima aula, nós concluiremos tudo sobre Macbeth, falando um pouco sobre as outras produções de 1979, 97, 2015 e 2018, além do filme de Lady Macbeth em 2016. Na última videoaula eu falei que nós iríamos ver sobre essas produções, mas a conclusão dessa versão de 1971 tomou um pouco mais de tempo. Por isso nós vamos ver isso daí na próxima aula. Um bom dia a todos e até mais. Fiquem com Deus.